Olá, seguidores do Parada Obrigatória, tudo bom com vocês? Assisti a quarta temporada de 3% e vamos falar sobre ela? Muito bem, se você não sabe, estreou recentemente a quarta e última temporada de 3%. E se você ainda não viu, vou tentar te explicar mais ou menos o que trata este último ano. Finalmente temos a conclusão da luta entre Causa e Maralto. Essa luta aí que durou 4 temporadas desta série nacional, primeira série nacional e internacionalmente reconhecida e aclamada. Ao longo dos episódios deste último ano, nós vamos vendo mais sobre o desfecho da história dos seus personagens, dos quais nos cativamos e nos apegamos lá atrás, lá no início. Basicamente é isso, porque a história de 3%, ela permeia por ali mesmo, né? Entre a briga entre a Causa e o Maralto, né? Essa conquista por destruir o Maralto. A história não vai muito longe disso no último ano também. Apesar de tudo, eu gosto muito de 3%, que esse é o principal foco, mas ainda assim ela conseguiu meio que mesclar ao longo das 4 temporadas. A gente tem a primeira que apresenta esse universo, a segunda que foca muito realmente nessa briga entre Causa e Maralto. A gente descobre mais sobre a origem da Causa, mais detalhes sobre essa briga, e tem os infiltrados da Causa lá no Maralto, conhecemos melhor o Maralto. E aí a terceira ela tenta permear por um outro caminho, que aí apresenta a Concha, então traz um novo frescor, a série não perde, né, consegue ainda apresentar alguma coisa diferente. Só que como esta é a última temporada, não tinha realmente jeito de fugir, eles voltam a esse tema entre Causa e Maralto, entre essa briga. É ruim voltar a este tema pertinente, já que é a última. A gente precisa de uma conclusão para tudo isso, né, para essa história. Não dá para falar que a última temporada de 3% é ruim, porque o que eu considero de errado ali são erros que permeiam desde a primeira temporada. É como se fosse uma característica própria da série que eles resolvem não mexer. O problema maior de 3% é realmente criar diálogos que convençam a gente, ser menos didática em seus diálogos. Tem um super potencial em questões de trama, de tensão, de cenas de ação. Ela apresenta uma obra nacional bem diferente do que a gente está acostumada. Não por menos fez o sucesso que fez no mundo todo. Ela sabe do potencial que ela tem, mas parece que os roteiristas sempre têm um medo de arriscar, e aí eles preferem ficar mais no mesmo. É uma pena, por exemplo, que um dos recursos que eles mais utilizam sempre, que parece que não sabe o que fazer com o personagem, é a morte. Toda vez que eles têm um personagem que eles não sabem pra onde vai, eles acabam matando aquele personagem. Parece que eles se limitam a trabalhar com X números de personagens. A mais do que isso, eles já se perdem, não conseguem fazer. Eles preferem tirar de campo matando. Então é triste. Então personagens muito icônicos e marcantes dentro da temporada têm finais até que tristes, cara. Muito do que a gente ouve e você vê pelos fãs e tal da série sempre foi muito aclamado a Joana, a personagem vivida pela Vanessa Oliveira. Nesta última temporada parece que queria dar um destaque maior nela. E em querer dar um destaque maior nela, eles esquecem os outros personagens. Eu fico com dó porque o X da questão, eu acho que de 3% desde o começo, é realmente fazer que a gente se apegasse a todos os personagens ali. Não existe um personagem principal. Existem várias histórias paralelas e que a gente foi sendo conquistado. E nessa temporada quiseram dar mais atenção apenas para Joana. Os outros meio que ficaram de escanteio, as histórias não foram tão trabalhadas. E realmente nessa sensação de que precisamos concluir a trama de todo mundo. Então para onde a gente vai? Vamos pelo mais fácil, pelo mais prático. E a gente vê até em algumas situações com alguns personagens, parece que descaracterizar algumas personalidades dele para poder chegar nessa finalização mais simples. Questões de produção e efeitos, a série não perde em nada, consegue ser mais uma vez um brilho para os olhos, principalmente para as produções audiovisuais aqui do Brasil. Frescou para quem quer trabalhar com isso, porque dá para ver que dá para fazer coisas diferentes aqui no país e que vale a pena se arriscar em temas diferentes também. O último episódio ele tem 1h15 e a minha sensação foi que tudo colocaram ali naquele último episódio seria mais ou menos o tema do que seria trabalhado numa 5ª temporada. O 6º é a 4ª planejada e o 7º era a 5ª que a gente precisa correr para concluir isso aqui. A chave também de 3% realmente é a crítica social. Neste último episódio dá para ver muito mais essa crítica, esse pensamento
sobre sociedade, essas questões que a série levanta, que eu acho que é o mais incrível também da série. Um dos pontos fortes da série são esses questionamentos sociais que ela traz. Eles sabem brincar muito também com a questão nostalgia. Vários atores aparecem aqui nessa última temporada, várias situações realmente é deixada, e aí a gente volta lá porque eu falei no início do roteiro ser didático demais, então você vê frases e conversas muito bem colocadas para relembrar a gente de situações durante as 3 temporadas. Eu sou muito fã da série e realmente dá essa sensação de nostalgia quando você vai assistindo a temporada. É uma sensação muito de conclusão mesmo de uma história. Grande parte da galera que participou desse projeto tá ali. Fico triste apenas com algumas histórias específicas, como a trama da Michelle, que é muito mal aproveitada aqui nesse último ano. Entra naquela leva do não sabemos o que fazer, e aí ela fica grande parte da temporada presa e nem sequer aparece. Personagens que teriam um grande potencial, às vezes mais de vilania, como a Glória, e parece que eles têm medo de arriscar na Glória ser a vilã ali da bagaça. Ela sempre fica ali naquele meio termo que ela não sabe o que ela quer. Como eu disse, coisas que acabam sendo descartadas facilmente pra facilitar, né? Tipo a Concha ter aquele final, e a gente não sabe o que vai fazer com essa aqui da história, de dar um fim de alguma maneira. Mata, queima, destrói, e aí aquela parte da história já tá finalizada, a gente não precisa mais trabalhar com ela. Parece que sempre vão por aí. Bom, minha nota pra última temporada de 3% é 3 estrelas. Gosto muito de toda a produção visual, de toda a fotografia da série, que eu acho que é também incrível. Saber que tudo aquilo é feito aqui, todo aquele universo que eles criaram, tanto do continente, quanto lá do Mar Alto, quanto lá do lado de lá, é muito bonito e é muito bem feito. Eles conseguem mostrar muito bem pra gente essa diferença de locais, assim, toda a fotografia, construção de figurinos, é lindíssimo. E saber que tudo isso foi gravado aqui, né? E às vezes o lado de lá e o continente foram gravados no mesmo local. A gente tem que referenciar também essas questões sociais que ela traz. A trilha sonora, que utiliza muito de músicas nacionais. A série abraça realmente o Brasil, eu acho isso incrível. Mas a sensação de correria para acabar uma história, ser a última temporada, ainda tá ali. Algumas coisas acabam sendo resolvidas de maneiras fáceis demais e a gente sabe que talvez não seriam, simplesmente porque a história precisa acabar, simplesmente porque precisa concluir e que precisa dar uma conclusão para todos aqueles personagens. É um final que toda a temporada foi construída realmente entre a disputa continente, Mar Alto, e aí a gente chegou no status quo, ali no zero, né? Finalmente eles atingiram o objetivo das temporadas. Só que ela deixa ainda uma questão muito aberta do que será daqui pra frente, de como vai ser daqui pra frente, que seria muito interessante. Infelizmente ela deixa essa sensação de, poxa, até que eu gostaria de ver mais. Mas ela consegue ainda aprender, consegue ainda deixar a gente curioso, querendo ver os episódios, ansioso para um novo episódio, e uma trama bem elaborada, porém com roteiros um pouco fracos, com um roteiro que acaba desperdiçando os talentos que tem no elenco, que são ótimos, desperdiçando a própria história dos personagens que eles criaram em vários momentos, e que a gente, como fã, não só de um personagem, mas de toda a história, a gente acaba ficando chateado com alguns caminhos que acabaram sendo escolhidos, mas compreensível. E como eu disse, a sensação é, não sabemos o que fazer, o destino sempre é a morte. Essa é a opção dos roteiristas, parece que não tem outra coisa. Então é isso, você assistiu a última temporada de 3%, comenta aqui o que você achou, o que você acha sobre a série. Esquece também de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar, seguir a gente nas nossas outras redes sociais e acessar o paradaobrigatoriacine.com.br, que lá tem outras dicas, curiosidades e mais notícias sobre o mundo da cultura pop. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Beijos e até a próxima. Tchau!